Os trens alemães estão fora dos trilhos. O que era um orgulho nacional virou uma imensa dor de cabeça para a população, governo e funcionários e diretores da Deutsche Bahn, a empresa ferroviária do país. Para se ter uma ideia, em 2025, somente 60% de todos os trens rápidos alemães, os chamados ICE e IC, chegaram pontualmente aos seus destinos. Os demais, ou seja, quase metade, sofreram com um problema crônico: atrasos, que são contabilizados quando um trem ultrapassa uma margem de 6 minutos. E esses atrasos, claro, são consequência de uma série de fatores, provenientes não dos últimos anos, mas sim de décadas, que vão desde a infraestrutura até a falta de pessoal. Sob nova direção desde outubro, a Deutsche Bahn planeja uma ampla reestruturação para 2026, com objetivos bem claros: melhorar a pontualidade e a eficiência dos trens num momento crítico da empresa. Mas o que é preciso fazer e quanto tempo isso pode levar? E está no ar o DW Revista, podcast produzido pela redação brasileira da DW e publicado todas as sextas-feiras no YouTube e em plataformas de áudio como Spotify. Eu sou Guilherme Becker, em Bonn, na Alemanha, e nesta edição eu converso com o meu colega de DW, o repórter Fábio Correia. Antes de conversar com o Fábio, a gente começa esse episódio com alguns depoimentos. Ouçam só. Teve uma vez que eu ia de Berlim para Bonn, uma viagem que normalmente dura 6 horas, e acabou durando 10, porque teve várias paradas no caminho, os trilhos estavam com problemas e tiveram que fazer um desvio considerável. Pois é, a minha história com a Deutsche Bahn ela é bastante diária. Já tive problemas em viagens mais longas, como muita gente, mas eu vou destacar aqui que, todo dia eu uso a Deutsche Bahn, porque eu acabo saindo, moro em Colônia e trabalho em Bonn, que são duas cidades que ficam, em tese, de trem a meia hora de distância, tranquilo de ir pro trabalho, mas acaba sendo muito mais do que isso na prática, né? A gente acaba brincando que se você chega atrasado e perde o seu trem, a chance, na verdade, de você pegar o trem anterior ao seu é grande, porque o anterior provavelmente está mais atrasado do que você. Uma das experiências mais desagradáveis que eu tive com a Deutsche Bahn foi quando eu viajava com meu marido e meus 3 filhos pequenos. Uma viagem que era para ser feita em 3 trens, precisou de 5. Os motivos foram desde pane no sistema até descoberta de bomba da Segunda Guerra no meio do caminho. No último ano eu peguei cerca de 15 trens de longa distância na Alemanha. 100% ou chegaram atrasados, ou partiram atrasados, ou foram cancelados. Esses breves depoimentos que vocês acabaram de ouvir são de colegas meus aqui da DW. Ou seja, é tão fácil encontrar histórias de pessoas afetadas por problemas com trens na Alemanha que eu não precisei nem sair da redação. Eu mesmo, outro exemplo, já perdi a conta de quantas vezes enfrentei problemas tanto em cidades grandes quanto no interior do país, seja em percursos curtos ou longos. A pontualidade dos trens alemães vem se deteriorando há anos e a Deutsche Bahn se tornou uma das empresas ferroviárias mais problemáticas da Europa. Os atrasos e cancelamentos tornaram-se uma experiência praticamente diária para muitos passageiros, especialmente nas regiões mais povoadas. E vale lembrar aqui, há pouco, na abertura desse episódio, eu falei que um trem é considerado atrasado quando ultrapassa uma margem de 6 minutos, né? Para muitos brasileiros pode parecer pouco, mas para o histórico de pontualidade dos alemães é bastante, ainda mais levando em conta que as malhas são todas conectadas. E por isso, qualquer minuto a menos pode fazer com que os passageiros percam as conexões essenciais para continuar se locomovendo. E além disso, tem uma outra coisa, outro pequeno detalhe. Muitas vezes, quando um trem atrasa muito, ele simplesmente é cancelado. E aí é preciso esperar um bom tempo até que venha outro. Mais um problema: se o passageiro está dentro de um trem atrasado, por exemplo, pode acontecer desse trem não parar na estação que o passageiro deseja para tentar recuperar o tempo no meio do caminho, e assim ir direto para estações de cidades maiores. E por tudo isso e mais um pouco, a frase pünktlich wie die Bahn, ou pontual como o trem, já não faz mais parte do cotidiano alemão. A crise da Deutsche Bahn saiu da Alemanha e ganhou destaque até internacional no verão de 2024, principalmente, quando a Suíça proibiu trens da empresa de circular em sua malha ferroviária, alegando que os atrasos crônicos poderiam prejudicar os horários suíços. Fábio Correia, obrigado por participar do DW Revista, e como a gente tem muita coisa para falar aqui, vamos por partes. Primeiro, a infraestrutura. Onde está o problema da malha ferroviária e também dos trens alemães em termos de infraestrutura?
Oi, pessoal. Oi, Guilherme, ouvintes da W Revista. Prazer estar aqui para falar desse tema que é fruto de tanta irritação dos alemães. Acho que a gente tem que começar falando que é o seguinte: o sistema de transporte público urbano local, né, trens, metrôs, ônibus, dentro das cidades, ele cumpre muito bem seu papel, ele é muito bom, e a relação com o Brasil, eu acho que a gente não tem nem comparação, né? Você consegue transitar dentro dessa cidade de metrô, de ônibus, ir para o trabalho, voltar, visitar parentes, sair à noite, sem grandes problemas. Ele é pontual, ele cabe no orçamento das pessoas, não vou dizer que ele é barato, mas ele funciona. No Brasil, muitas vezes você não tem metrô, muitas vezes você não consegue na cidade vizinha porque não tem integração. Isso não acontece aqui. Mas o problema aqui, especificamente, é o transporte de trens rápidos, que são os trens que estão fazendo esse transporte de pessoas entre, vamos dizer, Munique, Berlim, Hamburgo, Colônia. São cidades muito importantes dentro da Alemanha que são distantes, vamos dizer aí, em média, 4, 5 horas de distância uma da outra, e que o trânsito das pessoas entre elas é muito importante, né? Então, a gente está falando desses trens rápidos, a gente pode chamar no Brasil de trem-bala, por exemplo. Esses trens têm, nos últimos anos, se atrasado bastante, tido problemas de não chegar nos lugares, né, das pessoas ficarem paradas no meio do caminho, porque ocorreu algum problema. E isso tem a ver com o sistema ferroviário, com o sistema de infraestrutura do país, que ele é muito antigo, né? Ele foi construído ali no metade do século XIX, foi sendo expandido, as cidades cresceram em volta, você tem muitas dificuldades de criar novas rotas. Tem algumas coisas, por exemplo, caixa de sinalização, que é uma coisa importante ali, que já chega a ter mais de 100 anos em alguns lugares, e você precisa de manutenções. Só que qual que é o problema das manutenções, né? Primeiro, a empresa, a Deutsche Bahn, né? Ela não é exatamente estatal, mas ela é uma empresa governamental, né? Controlada pelo governo. Ela administra os trens e também está responsável pela manutenção. Isso custa dinheiro. De onde vem esse dinheiro? É uma questão. A outra questão é que causa mais irritação ainda, porque se você tem um trecho importante que precisa de uma manutenção, precisa ser consertado ali, trilhos velhos, né? Coisa que pode até causar algum tipo de acidente. Você precisa muitas vezes interromper um trecho para fazer essa manutenção e durante 4, 5 meses. E isso vira uma bola de neve, né? Causa mais atraso, tem trens que não vão conseguir passar por ali, as pessoas vão ter que buscar outros meios. Então, vem sendo fruto primeiro, de uma má conduta por parte da Deutsche Bahn, de como fazer esse tipo de controle, né, da malha ferroviária. Dessa malha ferroviária que já é muito antiga, e aí vamos colocar aí um problema adicional no final, que a gente está falando de trens rápidos, né? Esses trens rápidos, eles estão compartilhando a mesma ferrovia, os mesmos trilhos dos trens regionais e que estão fazendo esse trânsito local, né? Isso não acontece, por exemplo, em países como o Japão. No Japão, o trem-bala tem um trilho só para ele, então ele nunca vai ter que lidar com um comboio mais lerdo ali, um trem que está levando carga de minério, por exemplo, e ter que esperar isso, que muitas vezes isso causa um problema também. Então, a gente está falando, basicamente, 7,5 milhões de passageiros na Alemanha que são afetados, e os problemas, as dores de cabeça são muito grandes, as pessoas às vezes não chegam nos lugares, elas têm que passar a noite no meio do nada. É uma situação que está causando dor de cabeça aqui, e que não tem sido fácil achar uma solução. Bom, Fábio, o fato é que não é de agora que esse problema, ou esses muitos problemas, vêm acontecendo, né? Mas sim há décadas. Como se chegou a esse ponto? Vou tentar explicar isso um pouco contando da história, né? A gente tinha a Alemanha dividida, a Alemanha oriental e ocidental, em 1990. Houve a reunificação. Em 1994, as duas empresas estatais que cuidavam do transporte ferroviário se uniram e virou a Deutsche Bahn. E ela foi criada para ser uma empresa de capital aberto, para ter investimentos no mercado, para ter ações na bolsa. Só que isso não aconteceu. Ela é uma sociedade anônima, entre aspas, só que ela é controlada, todas as ações estão na mão do governo, né? O governo nunca conseguiu fazer essa oferta de ações na bolsa, ele continua tendo ela na mão e acabou virando um dinossauro ali, porque, né, isso gera várias questões, né? A empresa teria que captar capital para investimentos, para poder investir justamente nesses problemas que a gente citou aqui. Isso nunca aconteceu, né? Ao mesmo tempo, ela é orientada por uma visão de mercado, né? Ela tem que ser, entre aspas, competitiva, né? Ela tem que gerar lucros, né? Então, ela está sempre sendo fruto de cortes de gastos, menos investimentos em pessoal, em infraestrutura, né? E aí a gente soma mais um problema aí. Esse dinheiro sai do orçamento público, né? A Alemanha está investindo em outros pontos. Acaba que fica ali aquela briga para ver de onde sai esse dinheiro. Então,
É sempre uma questão, eu acho, no ar, né? Essa empresa, ela é pública ou ela é privada? Ela é pública porque ela está sendo controlada pelo Estado, mas ao mesmo tempo ela é privada porque ela é gerida por uma forma de visão de mercado que não é exatamente pública. Então isso gera ali dentro e fora, né, diversos ruídos e acho que isso dificulta muito também como ela funciona. Além de todos os problemas, os atrasos geram milhões em indenizações, já que os passageiros têm direito a ressarcimentos. Isso sem contar na questão dos trabalhadores, que ao perderem o trem, perdem também a hora e chegam atrasados em seus compromissos. Eu acho que tem uma questão aí também para a gente explicar primeiro como é que funciona esse transporte de ICE, né, de trem-bala aqui na Alemanha. Nem sempre você consegue comprar uma passagem que saia da sua casa, onde você vive, vamos dizer, em Berlim, para a cidade de Colônia, onde você quer ir, ou enfim. Muitas vezes você tem que fazer algumas trocas no meio do caminho, né? Você pega um trem até uma tal estação, tal cidade, no meio do caminho, vamos dizer ali Frankfurt, e em Frankfurt você pega um outro trem que vai para Colônia. Qual que é o problema disso? Praticamente como conexões de avião, né? Se o seu avião não chega a tempo, você não consegue passar ali pelo controle e pegar outro avião, você perdeu a viagem. Isso é muito comum aqui. Por causa de todos esses problemas que a gente está falando, é muito comum o seu trem chegar 6 minutos depois, né? 10 minutos depois do outro, ou chegar faltando 30 segundos, né? Aquela correria danada, né? Para poder tentar pegar. Só que a Deutsche Bahn, ela ressarce os passageiros que compraram uma passagem com uma promessa de chegar no lugar a tal hora, né? A partir de um certo momento de atraso ali, de um certo patamar de minutos de atraso, você pode se cadastrar à própria plataforma dela e você recebe ali ou uma parte desse valor ou o valor completo até, se você não conseguir chegar no final. Então, não é uma coisa assim de atraso e é isso e pronto, acabou. Não, cada um desses atrasos, eles geram um impacto financeiro considerável lá dentro e dificultam ainda mais a melhoria do sistema, né? É bom por um lado, é muito bom por um lado, em que a ponta desse serviço público tão importante que é o passageiro receba alguma coisa de volta, né? A gente sabe que no Brasil isso não é assim que acontece, né? E aqui as coisas acontecem relativamente rápido, né? Eu tive um problema com o trem há mais ou menos um mês e em uma semana eu já recebi na minha conta 25% do valor. Mas isso é um impacto considerável. Para você ter uma ideia, em 2024, a Deutsche Bahn ela pagou 200 milhões de euros em indenização para passageiros por causa desses atrasos, né? Um valor considerável. E ele é mais assustador ainda se a gente vê a diferença para o ano anterior, 2023, em que foram pagos 70 milhões de euros a menos, ou seja, 70 milhões de euros a mais pagos em 2024 em relação a 23, né? Eu ainda não tenho os números de 2025, mas é assustador essa diferença, né? Ou seja, é uma bola de neve, né? Os problemas não são só nos atrasos, os problemas nos atrasos viram passivo complicado para a empresa continuar funcionando e realmente resolvendo os problemas da malha, né? Fábio, tem também o fato de a Alemanha ter focado aparentemente muito mais em investimentos em estradas, nas Autobahn, né, do que na malha ferroviária. E isso, claro, não é de 1 ou 2 anos para cá, é de décadas, né, de 20, 30 anos para cá. Qual é o plano, então, afinal, para colocar ou para tentar colocar a Deutsche Bahn novamente nos trilhos? No fim de 2025, ela trocou a direção executiva dela, colocou uma mulher, né, a Evelyn Pala, que é a primeira mulher da história a comandar a Deutsche Bahn. Ela tem um plano aí também que é de cortar alguns gastos, principalmente de cargos executivos. 1/3 dos cargos executivos, né, para simplificação de gestão. Ela quer descentralizar a tomada de decisões, melhorar a pontualidade e eficiência. Isso também está no plano. Só que aí a minha questão é como fazer isso, né? Talvez esse seja o pulo do gato, né? Eu acho que passa por várias coisas. Primeiro passa por esse investimento por parte do governo, só que passa também por mais dor de cabeça, como a gente já disse, né? A gente tem trechos aí que precisam de melhoria, que precisam ser fechados durante um bom tempo, durante vários meses e que vão causar mais dor de cabeça, mais atrasos na população para no futuro eles estarem funcionando melhor e não precisarem mais disso e o sistema não ter mais esse problema. É uma faca de 2 gumes, mas tem que ser pensado no futuro mesmo, né? E não adianta tentar resolver a situação para agora, porque a Alemanha não vai conseguir fazer isso, né? A Alemanha não vai conseguir, ela não tem uma solução mágica para isso, né? Está diante de um desafio. Não só tem esse problema, como tem o problema também do Tribunal de Contas da Alemanha, né? O Tribunal de Contas da Alemanha já questionou vários pedidos de reparos, de orçamento para reparo, né? Argumentando que o valor dos insumos, o valor dos materiais está bem mais caro
caro do que quando foi pedido, né? Isso realmente acontece, né? A gente está num momento de inflação no mundo. A gente ainda tem um judiciário aí também que às vezes tenta colocar um freio na eficiência, mas... né? Ou então um executivo que não consegue fazer as contas bem feitas. Então, a gente está falando do sistema democrático, federalista, a gente tem vários estados, a gente tem judiciário, a gente tem executivo, a gente tem o legislativo também. Então, como todos os problemas reais, não é de simples solução. Fábio, para encerrar, então, conta aí para nós, eu queria ouvir de ti também alguma experiência, digamos, complicada, vivida nos trens aqui na Alemanha. Já fiquei parado no meio da Alemanha, depois de meu trem voltar e aí ter que trocar, achar uma solução no meio do caminho, porque tem esse problema, né, nos trens. Você tem que conhecer muito bem o sistema. Se você não conhece, se você não é alemão, se você não fala a língua, vai ficar completamente perdido, né? Você não vai saber qual trem você vai pegar para ir para outro lugar, porque você tem que saber quais conexões são feitas no meio do caminho para eventualmente chegar no ponto. Isso é uma questão difícil, principalmente para quem vem de fora. O alemão, de certa forma, ele já sabe lidar ali com esse tipo de situação. É lógico que essa situação é sempre muito irritante, né? Mas, por outro lado, a gente tem também algumas coisas, eu chamo de pontualidade do atraso, né? Você tem os aplicativos, né, da Deutsche Bahn, que você consegue acessar facilmente, você sabe exatamente o atraso que você vai ter. Então, lógico que ele muda, assim, né? Nem sempre é exatamente o mesmo, mas você consegue ter uma previsão de quando você vai chegar, muitas das vezes, e isso já ajuda bastante. Então, eu acho que a Alemanha está perdendo a pontualidade dos trens estarem chegando no horário em que foi prometido e está criando uma outra pontualidade, que é saber informar exatamente com qual atraso você vai chegar. É muito irritante, é uma situação que complica, mas pelo menos acho que a informação ali continua circulando bem nesse ponto, assim. Então isso facilita um pouco a vida das pessoas. A edição desta semana do DW Revista, uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui. Fica aqui também meu muito obrigado ao Fábio Correia pelas informações compartilhadas neste episódio. Mais conteúdos você encontra no nosso site dw.com/Brasil e também no canal da DW Brasil no YouTube. A produção, a apresentação e edição técnica são minhas, Guilherme Becker. A revisão final é da Leila Andruvait e a coordenação é do Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.